Imagine-se acordando em um dia comum. O sol atravessa as frestas da janela, a rotina começa, o corpo se move quase no piloto automático. E ali, no meio de tudo, há algo que parece tão banal que você nem percebe sua presença. Um espelho. Um simples espelho, testemunha silenciosa dos seus primeiros olhares, das expressões que você nem nota quando se apressa para viver o dia. Mas e se eu te dissesse que esse objeto, que parece tão inofensivo, é um portal? Não um portal de contos de fadas, mas uma passagem viva entre o que você acredita ser e o que o universo está preparado para te entregar. Florence Scovel Shinn, a escritora que ousou unir espiritualidade e ação prática no início do século passado, dizia que o mundo responde não ao que você deseja, mas ao que você declara. E que existe um ponto exato onde o visível e o invisível se encontram. O espelho é esse ponto. Porque quando você se olha e pronuncia algo com fé, não está apenas falando, está assinando um contrato com a realidade. E a maioria das pessoas faz isso todos os dias sem perceber. Observe por um instante a força das palavras que você costuma repetir a si mesmo. Quantas vezes você já se olhou e disse, ainda que em silêncio, não sou capaz, isso é demais para mim, a sorte nunca está do meu lado? Cada frase dessas é uma senha, uma frequência. E o espelho, paciente e fiel, apenas devolve o que você emite. Ele não julga, não corrige, não filtra, apenas reflete a identidade que você escolhe confirmar. É por isso que alguns vivem cercados de oportunidades e outros parecem andar em círculos. Não se trata de sorte ou destino, mas da imagem mental que se reafirma todos os dias diante do reflexo. Florence acreditava que existe um poder imenso nas palavras faladas com emoção. Ela chamava isso de o decreto criador. É o instante em que você decide qual história vai ecoar entre os mundos, o interno e o externo. Só que há um detalhe que muitos ignoram. Não basta repetir frases positivas mecanicamente. O espelho não responde ao som das palavras, responde à vibração da identidade. Quando alguém diz eu quero prosperar, o universo entende eu ainda não tenho. Mas quando a pessoa se encara e afirma com certeza eu recebo prosperidade, algo muda. É como se o reflexo reconhecesse essa nova verdade e começasse a reorganizar tudo à volta para que ela se cumpra. Mas por que o espelho? Porque ele é o único espaço onde não há fuga. Nele, você vê não apenas o rosto, mas o estado interno. É o encontro com o que Florence chamava de eu real, aquele que não é moldado por medos, comparações ou julgamentos. É ali que o decreto ganha força, porque é ali que você encara o que realmente acredita sobre si. E acredite, isso é mais profundo do que parece. Pense em quantos momentos da vida você desejou algo, mas duvidou no mesmo segundo. É como tentar plantar uma semente e arrancá-la em seguida para verificar se está germinando. O espelho revela essa incoerência. Ele mostra se a palavra saiu do medo ou da confiança. E enquanto a maioria das pessoas vive presa a um discurso de falta, Florence ensinava que basta um decreto verdadeiro, dito com fé e alinhamento, para alterar toda a rota da existência. Há uma passagem esquecida em seus escritos em que ela dizia: a palavra é o molde invisível onde a vida se derrama. Isso significa que a realidade não acontece de fora para dentro, mas do verbo para o visível. Primeiro você declara, depois o mundo responde. E o espelho é o altar onde esse processo começa. Imagine uma mulher chamada Elisa. Durante anos, ela evitava se olhar com atenção. Achava que o espelho apenas reforçava suas falhas, as rugas, o cansaço, as marcas do tempo. Um dia, cansada de se sentir aprisionada por essa imagem, ela resolveu fazer o oposto. Inspirada por um livro de Florence Scovel Shinn, decidiu criar um ritual próprio. Olhar nos olhos do reflexo e pronunciar com calma: eu me aceito completamente. Eu sou abundante. Eu recebo tudo que a vida tem de bom. No início, parecia estranho, quase teatral. Mas algo começou a mudar. Sua postura se ajustou, sua voz ganhou firmeza, e em poucas semanas, ela notou que pessoas e oportunidades começaram a se aproximar como se algo em torno dela tivesse mudado de frequência. O segredo estava no decreto. Elisa não estava pedindo, estava recebendo. E o espelho, como um transmissor fiel, apenas refletia e amplificava essa nova verdade. Florence dizia que as palavras que você repete diante de um espelho têm o poder de imprimir novas coordenadas no campo invisível da vida. Elas funcionam como uma senha energética que ativa aquilo que já existe em potencial.
E esse é o ponto mais importante. Você não cria do nada, você desperta o que já é seu por herança espiritual. Quando alguém se coloca diante do espelho e declara com convicção: eu recebo prosperidade, não está inventando um desejo, está reconhecendo algo que sempre existiu, mas estava adormecido sob camadas de medo, culpa e dúvida. É por isso que esse ritual é tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão temido. Ele exige que você se responsabilize por aquilo que diz. Porque, como lembrava Florence, toda palavra é uma semente, e toda semente traz sua colheita. O espelho não mente, ele apenas devolve a verdade que você planta nele. Por isso, da próxima vez que estiver diante de seu reflexo, não se apresse. Respire, observe-se, perceba quem está olhando de volta. E pergunte-se: o que essa pessoa tem declarado sobre a própria vida? Quais contratos invisíveis ela tem assinado com as palavras que repete? Talvez seja a hora de mudar a senha. Agora que você entende que o espelho é mais do que um objeto, é um portal, talvez perceba que o verdadeiro poder nunca esteve fora, mas naquilo que você decide afirmar quando se encara. Florence Scovel Shinn dizia que as palavras são formas em gestação, e que cada sentença pronunciada com intenção dá início a uma cadeia de acontecimentos. É por isso que o ritual diante do espelho não é uma brincadeira, nem um exercício de vaidade. É um ato de criação consciente. Muitos acreditam que são vítimas das circunstâncias, reféns da sorte ou do acaso. Mas o acaso é apenas o nome que damos às consequências invisíveis das palavras que lançamos no tempo. A maioria das pessoas vive repetindo decretos sem perceber. Dizem não tenho tempo, e o tempo realmente se escapa. Murmuram o dinheiro nunca sobra, e ele some como fumaça. Reclamam ninguém me reconhece, e o mundo apenas confirma essa crença. Florence chamava isso de magia inconsciente. O feitiço da própria linguagem. Mas há um segredo. O mesmo poder que aprisiona pode libertar. Quando você muda o que declara, muda o espelho, muda o reflexo, muda o mundo. Não é sobre negar dificuldades, é sobre não lhes dar a última palavra. E foi para isso que Florence revelou o decreto que muitos consideravam ousado demais, o decreto da aceitação, o ato de receber. Ela explicava que há uma diferença entre desejar e receber. O desejo projeta algo para o futuro. Ele diz ainda não tenho. Já o recebimento afirma o agora, declara a posse interior. Por isso, o decreto proibido nunca foi eu quero, e sim eu recebo. É simples, mas muda tudo. Porque ao dizer eu recebo, você reconhece que já existe uma fonte infinita, e que o canal estava bloqueado apenas pela sua própria linguagem. Imagine um homem chamado Renato. Durante anos, ele batalhou para estabilizar sua vida financeira. Trabalhava duro, estudava, tentava empreender, mas sempre parecia haver algo que o impedia de prosperar. Um dia, ao ler sobre os ensinamentos de Florence Scovel Shinn, decidiu tentar o ritual. Diante do espelho, olhou nos próprios olhos e pronunciou devagar: eu recebo abundância, eu recebo segurança, eu recebo o melhor que a vida tem para mim. No início, sentiu vergonha. Parecia ridículo. Mas persistiu. E com o passar dos dias, percebeu que sua mente começou a reagir de outro modo. Ao invés de pensar não vai dar certo, ele começou a agir como quem já tinha recebido. E foi essa mudança interna que abriu espaço para o inesperado. Um novo cliente, um convite, uma ideia que gerou frutos. Não há mágica nisso. Há coerência. Quando o verbo, o pensamento e a imagem se alinham, a vida responde. O espelho é apenas o instrumento que amplifica essa coerência. A ciência moderna confirma o que Florence intuía. Os neurônios espelho no cérebro se ativam quando observamos uma ação, seja nossa ou a de outro. Isso significa que, ao ver o próprio reflexo pronunciando uma afirmação, o cérebro registra como realidade. A mente não distingue eu digo de eu sou. Por isso, o decreto no espelho não é uma fantasia, é um mecanismo biológico e espiritual de reprogramação. Mas há uma advertência silenciosa nisso tudo. Florence sempre lembrava que o poder da palavra é neutro. Ele multiplica o que encontra. Se o coração está cheio de medo, o espelho refletirá medo. Se há culpa, refletirá escassez. Por isso, o decreto só floresce quando nasce de um lugar de fé e entrega, não de desespero. Não se trata de exigir, mas de aceitar. E aceitar é diferente de pedir.
Aceitar é assumir. Talvez você tenha sentido vontade de saber exatamente qual é a frase, a senha secreta, o ponto central desse ritual. Mas antes de pronunciá-la, é preciso compreender o peso da responsabilidade que ela carrega. Porque quando você diz eu recebo, não está apenas abrindo portas materiais, está assinando contratos invisíveis de mudança interior. Está declarando ao universo: estou pronto para ser quem sempre fui, mas neguei ser. E é aqui que mora a grande virada. Florence dizia que a escassez não é falta de oportunidades, mas falta de identidade. O mundo externo é apenas um reflexo do mundo interno. Por isso, o espelho é o símbolo perfeito. Ele devolve exatamente aquilo que você entrega. Se você diz eu recebo, mas continua vivendo como alguém que pede, há um conflito. O espelho percebe a incoerência e o universo também. A chave é viver o decreto, não apenas pronunciá-lo. Então, experimente um instante. Imagine-se agora diante de um espelho. Observe seus próprios olhos. Veja neles não as falhas, mas a centelha divina que Florence tanto falava. E sussurre, sem pressa: eu recebo. Perceba o silêncio que se forma depois. É como se o universo parasse por um segundo para registrar a mudança de frequência. E se você duvida, olhe à sua volta. Tudo o que existe começou com uma palavra. As civilizações, as promessas, os contratos, os amores. Tudo nasceu de um som, de um decreto. A diferença é que, agora, você está consciente desse poder. E falando em consciência, deixa eu te pedir algo com o mesmo espírito desse ensinamento. Se essa mensagem está te tocando de alguma forma, se em algum ponto você sentiu vontade de mudar a forma como fala consigo mesmo, se essas palavras abriram uma pequena fresta de esperança, se inscreva no canal. Não por obrigação, não por costume, mas como um ato simbólico, como quem diz eu recebo mais desse tipo de luz, mais desse tipo de conhecimento. E mais do que isso, quero te convidar a participar ativamente. Me conte nos comentários uma frase que você deseja transformar diante do espelho. Que decreto você gostaria de ver refletido de volta na sua vida? Pode ser simples: eu recebo paz, eu recebo saúde, eu recebo coragem. Escreva, declare, compartilhe. Porque o poder da palavra se expande quando é testemunhado. Assim, você não apenas ouve um vídeo, mas se torna parte dele. Porque essa jornada não é sobre ouvir verdades prontas, é sobre ativar a sua. Respire fundo. Estamos apenas começando a tocar a superfície do que Florence Scovel Shinn chamava de a arte de declarar o invisível. O espelho está ali, esperando. E o próximo passo é atravessar completamente esse portal, com fé, presença e coragem. Quando você se coloca diante do espelho e diz eu recebo, algo muda em níveis que vão muito além do que a mente comum compreende. É como se uma frequência antiga, adormecida, começasse a vibrar novamente dentro de você. Florence Scovel Shinn costumava afirmar que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, uma porção do poder criador, e que a palavra é a ponte entre o invisível e o manifestado. O verbo, dizia ela, é a chave que destranca cofres espirituais e abre caminhos aparentemente bloqueados. Por isso o decreto é tão poderoso, e ao mesmo tempo tão desafiador. Porque ao dizer eu recebo, você não está apenas fazendo uma afirmação bonita. Está assumindo um novo papel no palco da existência. Está deixando de ser alguém que implora para se tornar alguém que aceita o próprio poder. E isso exige coragem. Coragem para soltar velhas crenças, para abandonar o hábito de esperar permissão, para parar de negociar com a própria grandeza. Pense no que acontece quando você olha para o espelho com sinceridade. Não há filtros, não há distrações, não há como escapar. É só você e a verdade refletida. O espelho é um portal porque nele o tempo desaparece. O que você foi e o que pode ser se encontram no mesmo ponto. Ali, a energia do passado e a possibilidade do futuro se misturam, e o verbo cria uma ponte entre os dois. Quando você diz eu recebo, você traz o amanhã para o agora. Muitas tradições antigas conheciam esse princípio, embora o expressassem com nomes diferentes. Os egípcios falavam do poder do nome verdadeiro, os gregos chamavam de Logos Criador, os sábios orientais falavam do som primordial. Florence traduziu esse mesmo mistério para uma linguagem simples e acessível, mostrando que o poder não está reservado aos monges ou mestres, mas a qualquer pessoa que compreenda o valor da palavra e da fé.
Ela dizia que a fé é a substância invisível que molda o visível. Quando pronunciamos algo com fé, essa substância começa a se condensar, atraindo experiências compatíveis. Mas por que é tão difícil para muitos dizer eu recebo? Porque recebimento requer merecimento, e a maioria foi educada na falta. Desde cedo aprendemos a pedir, a esperar, a sonhar, mas raramente a aceitar. A cultura nos treinou para acreditar que é preciso sofrer, conquistar, lutar muito antes de se sentir digno. Florence desafiava essa lógica ao afirmar que o universo não recompensa esforço, mas vibração. Aquilo que você se torna interiormente é o que o mundo te devolve, escrevia ela. E aqui está a chave: você já está recebendo o tempo todo, mesmo que inconscientemente. Recebe as consequências das palavras que repete, das crenças que alimenta, dos pensamentos que cultiva. O espelho apenas torna visível o que sempre esteve ativo. Quando você muda o decreto, muda a colheita. Há um relato pouco conhecido de uma mulher chamada Helena, que encontrou um antigo livro de Florence em um sebo e começou a aplicar os ensinamentos sem saber ao certo no que estava se metendo. Ela vinha de uma sequência de perdas: emprego, relacionamento, saúde. Sentia-se esgotada. Um dia, diante do espelho, decidiu tentar algo diferente. Olhou fixamente para si e declarou: eu recebo a restauração completa da minha vida. No começo, chorou. Parecia mentira. Mas repetiu. No segundo dia, sentiu menos resistência. No terceiro, começou a perceber pequenas coincidências. Um amigo ligou oferecendo ajuda. Um médico sugeriu um novo tratamento que funcionou melhor. Um cliente antigo reapareceu. Em poucas semanas, tudo começou a se reorganizar. O que havia mudado? Não o mundo, mas o campo interno. Quando Helena disse eu recebo, ela encerrou o ciclo de resistência. Parou de lutar contra a vida e passou a fluir com ela. E o espelho, como mensageiro fiel, devolveu a imagem de alguém que já possuía aquilo que buscava. É isso que Florence chamava de a inversão sagrada. O mendigo espiritual implora, o herdeiro aceita. O mendigo olha para o espelho e vê falta. O herdeiro olha e vê promessa. Um vive esperando que o universo prove seu valor. O outro vive provando ao universo que confia. O mendigo repete um dia. O herdeiro diz agora. E se você observar bem, vai perceber que a vida inteira é um espelho. As pessoas, as situações, o trabalho, os amores, tudo reflete a forma como você se enxerga. A abundância não começa na conta bancária, mas no modo como você se olha ao acordar. Quando diz eu recebo amor, o coração se abre para novas conexões. Quando diz eu recebo vitalidade, o corpo começa a responder. Quando diz eu recebo prosperidade, sua mente passa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. Florence dizia que a vida é um palco de reflexos. Tudo o que acontece fora é uma projeção do que acontece dentro. Por isso, mudar palavras é mudar destinos. Palavras são códigos, e o decreto é o código mestre. Mas é preciso lembrar, esse poder é neutro. Não é um brinquedo. Quando você diz eu recebo, está convocando forças invisíveis para trabalhar a seu favor, ou contra você, se for guiado por ganância ou vaidade. Florence sempre alertava que o decreto deve nascer de um propósito harmonioso. A abundância não é sobre acumular, mas sobre fluir. Quem tenta represar o rio da vida acaba sufocado. O verdadeiro herdeiro não guarda, distribui. Ele entende que quanto mais compartilha, mais o fluxo cresce. O decreto eu recebo não é um passe de mágica, é um compromisso. Ele exige coerência entre palavra, ação e intenção. De nada adianta olhar no espelho e declarar prosperidade se no minuto seguinte você fala de falta, inveja ou medo. O universo não lê discursos, lê vibrações. Então, se você quer ver mudanças reais, pratique esse ritual com respeito. Escolha um momento do dia em que possa estar só. Respire fundo. Encoste as mãos na pia, olhe nos próprios olhos e diga, com convicção, eu recebo o melhor da vida agora. Sinta o corpo reagir. Observe o que acontece dentro de você. Pode parecer pequeno, mas esse instante cria rachaduras nas paredes invisíveis da escassez. E lembre-se, toda transformação começa assim, com um ato simples, repetido com fé. Florence Scovel Shinn provou isso em sua própria vida e nas vidas de centenas de pessoas que ajudou.
Ela não pregava milagres prontos, mas o despertar da consciência. O milagre é a mudança de percepção. Agora, talvez você se pergunte: será que isso é realmente possível para mim? A resposta está no espelho. Tudo o que o reflexo quer saber é se você está disposto a acreditar naquilo que diz. A palavra recebo não é uma promessa, é uma declaração de identidade. É dizer ao universo: eu sei quem sou. Eu reconheço minha herança divina. Porque no fim, não é o decreto que muda o mundo, é você quem muda, e o mundo apenas reflete. Há algo mágico que acontece quando a palavra se torna um hábito e não apenas um impulso. Florence Scovel Shinn chamava isso de a disciplina do decreto. Segundo ela, o universo não responde à pressa, responde à constância. É como uma semente que precisa ser regada todos os dias, mesmo quando nada ainda brotou da terra. O decreto diário diante do espelho é essa rega invisível, um ato de fé contínuo que reconfigura a mente, o corpo e o espírito. Imagine um ritual simples, porém profundo. Escolha um horário fixo. Pode ser ao amanhecer, quando o mundo ainda está silencioso, ou à noite, antes de dormir, quando o inconsciente se prepara para sonhar. Fique diante do espelho, respire devagar e olhe nos seus próprios olhos por alguns segundos, sem pressa. O olhar pode vacilar no início, porque o espelho revela mais do que o rosto. Ele expõe crenças, feridas, memórias. Mas é justamente aí que a transformação começa. Então, diga em voz clara: eu recebo. Deixe a palavra fluir, sem esforço, sem disfarce. E depois complete: eu recebo abundância em harmonia. Eu recebo saúde perfeita. Eu recebo relacionamentos equilibrados. Eu recebo paz interior. Sinta a vibração atravessando o corpo. Não é preciso gritar, basta acreditar. Cada repetição é um golpe suave na muralha da dúvida, até que ela se desfaça. Florence ensinava um método chamado ciclo dos 7 dias, um exercício de realinhamento vibracional. Durante 7 dias consecutivos, a pessoa escolhe um decreto e o repete diante do espelho, sempre no mesmo horário, sem falhar. Não se trata de superstição, mas de coerência energética. 7 dias representam um ciclo completo, um período em que a mente se acostuma a um novo padrão e o corpo começa a acreditar no que ouve. No 7º dia, após a última repetição, escreve-se o decreto em um pedaço de papel e o queima, não como destruição, mas como entrega. As cinzas simbolizam confiança, o ato de soltar o controle e permitir que o universo cumpra parte dele. Florence chamava esse momento de assinatura espiritual, o contrato invisível entre a alma e a abundância. Mas é importante entender que esse ritual não é um pedido ao universo, é uma lembrança. Ao dizer eu recebo, você não está pedindo algo novo, está lembrando que já é seu por direito divino. A abundância não é um prêmio, é uma herança. E herança não se conquista, se aceita. Florence contava histórias de pessoas que transformaram a vida com essa prática. Um comerciante que, ao aplicar o ciclo dos 7 dias, viu clientes voltarem após meses de ausência. Uma artista que, depois de declarar eu recebo inspiração, produziu uma obra que mudou sua carreira. Um casal que, repetindo juntos nós recebemos harmonia, reconstruiu o vínculo que acreditavam perdido. Essas histórias não são milagres isolados, são demonstrações do princípio que rege o universo. Aquilo que é afirmado com fé se torna forma. A palavra é a semente e a fé é o solo. Mas há um ponto que Florence enfatizava: o decreto só é verdadeiro quando há harmonia. Receber em harmonia significa aceitar o bem sem prejudicar o outro, desejar prosperidade sem alimentar a vaidade, crescer sem gerar desequilíbrio. É a diferença entre possuir e fluir. O rio que tenta represar a si mesmo apodrece. O que segue seu curso renova tudo à sua volta. Por isso, ao praticar o decreto, pergunte-se: o que eu recebo beneficia apenas a mim ou amplia o bem à minha volta? Se a resposta for egoísta, o espelho não se abre. A abundância que nasce da harmonia é a única que permanece. A cada dia de prática, algo sutil começa a mudar. O rosto parece mais leve, a postura mais firme, o olhar mais desperto. Isso acontece porque a mente inconsciente começa a se reprogramar. As palavras antigas de limitação, não posso, não mereço, não é para mim, perdem força. Elas não encontram mais eco no espelho. E um dia, sem aviso, algo acontece. Uma oportunidade que parecia impossível surge.
Uma conversa se resolve. Uma dor antiga começa a se dissolver. E você percebe que o decreto não trouxe algo de fora, apenas retirou o véu que impedia você de enxergar o que sempre esteve ali. Florence dizia que a abundância não chega, é revelada. E é exatamente isso. O espelho não cria nada novo, ele apenas reflete a verdade que você finalmente teve coragem de declarar. Mas o poder do decreto não termina no espelho. Ele se expande quando compartilhado. A palavra, como corrente elétrica, ganha força quando passa de um coração para outro. É por isso que Florence incentivava a espalhar o bem por meio da fala. Dizer a alguém você pode, você merece, você é capaz é, também, um ato de prosperidade. É semear luz no reflexo do outro. Por isso, se você já começou a sentir algo diferente, compartilhe essa energia. Diga a alguém que ama, repita comigo, eu recebo. Você pode se surpreender com o efeito. Às vezes, uma única frase dita com intenção é suficiente para acender uma chama em alguém que vive no escuro há anos. E lembre-se, as mudanças externas são apenas o espelho da transformação interna. Não adianta decretar prosperidade e continuar alimentando o medo. Não adianta dizer eu recebo e depois negar com atitudes. O universo responde à coerência. A prática do espelho é, acima de tudo, um exercício de verdade. Ela te obriga a ser honesto consigo mesmo. Não há como mentir para o reflexo. Ele vê além das palavras, ele sente a vibração. E se você o encara de coração aberto, algo sempre muda. Florence chamava esse momento de o retorno da identidade divina. É quando o indivíduo deixa de se ver como mendigo espiritual e se reconhece como herdeiro da criação. E esse retorno é inevitavelmente acompanhado de paz. Porque quando você se lembra de quem é, o medo se dissolve. O espelho deixa de ser apenas uma superfície de vidro e se torna um portal de reconciliação entre você e sua própria luz. E é nesse ponto que o ritual revela seu verdadeiro propósito. Não se trata apenas de atrair riqueza ou curar feridas, mas de despertar o estado de ser que naturalmente manifesta essas coisas. Você não se torna próspero porque o espelho te dá algo. Você se torna próspero porque ele te lembra que sempre foi. Quando Florence Scovel Shinn dizia que a vida não te trata de acordo com o que você deseja, mas conforme quem você acredita ser, ela estava nos mostrando o mapa para atravessar o espelho. Porque o reflexo não obedece palavras vazias, ele responde à identidade. O verdadeiro segredo nunca foi repetir frases positivas até acreditar nelas, mas alinhar o que se diz com o que se é. E o decreto eu recebo é a ferramenta que desperta essa coerência interior, o momento em que o verbo e o ser se tornam um só. Imagine-se mais uma vez diante do espelho. O mundo lá fora ainda é o mesmo, as contas, os compromissos, os desafios, mas algo dentro de você mudou. Seu olhar não busca mais falhas, ele reconhece presença. O reflexo que antes parecia distante agora te devolve segurança. Você percebe que o espelho nunca mentiu, ele apenas refletia a crença mais forte em você. E agora, ao dizer eu recebo, essa crença mudou de tom. Ela deixou de ser carência e se transformou em certeza. Florence costumava explicar que o universo é uma casa com infinitas portas, e cada uma se abre com uma palavra específica. As pessoas vivem batendo nas portas erradas, pedindo, insistindo, esperando. Mas quando alguém pronuncia eu recebo, não está mais pedindo permissão, está girando a maçaneta. E o que antes parecia distante começa a se aproximar. As coincidências se multiplicam, os encontros se realinham, as oportunidades começam a surgir como se o ar tivesse mudado de densidade. Mas o mais impressionante é que o espelho não transforma apenas a vida externa. Ele reordena o interior. Quando você se vê como herdeiro da abundância, a culpa perde espaço, o medo diminui e o ressentimento dissolve-se. O coração, antes fechado pela desconfiança, começa a se abrir. E tudo que estava bloqueado, amor, criatividade, saúde, prosperidade, encontra passagem. Florence dizia que tudo o que você busca já está buscando você. O decreto eu recebo é o sinal que autoriza esse encontro. Não é preciso forçar, nem correr atrás. É preciso alinhar. O espelho se torna o símbolo da rendição, não a rendição de quem desiste, mas de quem confia. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento da vida, aquela sensação de que algo maior está te guiando silenciosamente. Quando você relaxa o controle e diz com o coração,
eu recebo o que é meu em harmonia. O universo entende que finalmente encontrou espaço para agir. As portas se abrem porque você saiu da frente. Mas é importante lembrar, esse ritual não termina quando você se afasta do espelho. O verdadeiro decreto é vivido nas pequenas ações. Quando você agradece em vez de reclamar, está dizendo eu recebo. Quando escolhe a calma diante do caos, está dizendo eu recebo. Quando compartilha o que tem, está reafirmando eu recebo. A abundância não é um evento, é uma postura. E ela se multiplica quando é dividida. Florence sempre enfatizava o poder de compartilhar, porque aquilo que é retido, morre, e o que é entregue, floresce. É por isso que o convite agora é mais profundo do que um simples gesto simbólico. Se essa mensagem te tocou, inscreva-se no canal não como quem segue uma página, mas como quem firma um pacto com a própria consciência. Essa comunidade existe para lembrar uns aos outros do que somos capazes de criar quando nossas palavras e identidade se alinham. Aqui, cada vídeo, cada história, cada ensinamento é uma nova forma de olhar o espelho. E mais do que se inscrever, quero te convidar a fazer algo poderoso. Compartilhe nos comentários sua experiência com esse decreto. Conte como foi encarar seu reflexo e dizer eu recebo. Fale das sensações, dos pensamentos, das mudanças, mesmo que pequenas. Porque cada relato é um espelho novo sendo aceso no mundo, e quando um reflete luz, outro se ilumina também. Florence dizia que a fé é contagiosa. E é verdade. Ao contar a sua história, você inspira alguém que ainda não teve coragem de se olhar de frente. Você se torna o exemplo vivo de que a palavra transforma, de que a abundância é um estado possível e de que o espelho não é inimigo, é aliado. O poder da comunidade está em multiplicar essa vibração. Quando centenas de pessoas declaram juntas eu recebo, cria-se uma corrente de energia tão forte que começa a reverberar além do visível. Essa é a verdadeira prosperidade coletiva, não o acúmulo, mas o fluxo compartilhado. E se houver um dia em que a dúvida voltar, porque ela volta, lembre-se do espelho. Ele estará ali, silencioso, esperando que você volte a pronunciar a palavra. Porque o portal não se fecha. É você quem às vezes esquece o caminho. E bastará um eu recebo para reabrir a passagem. Você não precisa ser perfeito, nem entender tudo. O poder não está na perfeição, está na presença. O espelho não exige explicações, apenas sinceridade. A cada vez que você se encara e afirma com fé, o campo invisível se reorganiza a seu favor. E talvez, um dia, quando olhar de novo para o reflexo, perceba que não é mais a mesma pessoa. O rosto é o mesmo, mas os olhos carregam a certeza de quem atravessou o portal. Então, respire, olhe, declare, diga novamente, com toda a força e serenidade que há em você: eu recebo abundância. Eu recebo saúde. Eu recebo amor. Eu recebo vida. Essa é a senha, o contrato invisível, a aliança entre você e o todo. O espelho é o altar, a palavra é a chave e a fé é o portal. E agora que você sabe, o que vai fazer com esse poder? Vai continuar repetindo frases de escassez, assinando contratos de falta? Ou vai se posicionar como herdeiro da criação e declarar o que sempre foi seu por direito? A escolha é simples, mas profunda. Você já tem a palavra. O portal já está aberto. Tudo o que resta é dizer: eu recebo. E se essas palavras te tocaram, se despertaram algo dentro de você, deixe seu eu recebo nos comentários. É mais do que um gesto. É um rito coletivo de afirmação. É a sua voz se juntando a uma corrente de luz que cresce a cada dia. Aqui, nós não pedimos. Nós recebemos. E ao receber, compartilhamos. Porque a abundância só é verdadeira quando ilumina mais de um rosto diante do espelho.